Boa tarde a todos. Hoje começando mais um quadro Cidadania. Vamos falar sobre saúde pública e o meu convidado é o Dr. Cleiton Bach, que é médico oftalmologista, ex-presidente do CREMERO, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, e atual corregedor. Dr. Cleiton, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia Fabrício. Dr. Cleiton, para começar, o tema saúde pública no Brasil nos remete ao SUS, né? Como é que funciona o SUS? Então, Fabrício, em 88 foi criado, né, na Constituição foi estabelecido que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No ano seguinte foi feita a lei, né, que estabelece o SUS, os parâmetros do SUS até hoje. No SUS, a gente tem que, primeiro, a pergunta que fica, funciona? Né? Alguém está satisfeito com o SUS como ele está hoje? Essa é uma pergunta que tem que ficar. Né? Eu acho que pouca gente responderia que sim. A gente tem alguns exemplos de ilhas de excelência de SUS, e geralmente essas ilhas de excelência, aqui em Rondônia nós temos dois exemplos interessantes até, que é o Hospital do Câncer, que foi inaugurado agora, veio até o presidente da República inaugurar, e o Hospital Santa Marcelina. Coincidem os dois exemplos de lugares que funcionam o SUS de forma eficiente, são privados, né? Não é o Estado que gere. O Estado simplesmente repassa o dinheiro para que terceiros façam com que funcione o serviço. E são serviços que realmente prestam diferenciado. É diferenciado realmente em relação aos hospitais públicos, que a gente sabe que tem aquela calamidade toda, até pela questão de forma de licitação, que é tudo muito demorado no serviço público, e tem que ser assim, porque senão teria corrupção maior ainda. Então, precisamos repensar o SUS. E repensar também quem paga imposto. Quer que funcione desse jeito? Isso é uma coisa que é importante que seja dito. Para quem paga o SUS, somos todos, né, os pagadores de imposto no Brasil, os contribuintes, é interessante que funcione desse jeito? Então deveria ser primeiro perguntado para as pessoas como é que você quer que funcione o seu serviço de saúde no seu país. Como é na Inglaterra, por exemplo, que as pessoas são consultadas como eles querem que o NHS funcione, que é o serviço de saúde deles. E eles consideram aquilo um patrimônio do país. A gente não tem orgulho do nosso SUS. Por que não tem orgulho? Porque não funciona como deveria. E o dinheiro gasto é muito grande. Mas é um fato. Saúde é um poço sem fundo. Da forma como está estabelecido na Constituição, que é um direito de todos, dever do Estado para cobrir tudo, é inviável. A gente tem que seguir protocolos científicos que determinam quando que vale a pena tratar, quando não vale a pena tratar. O fato é que da forma que está na Constituição, simplesmente o judiciário, e de forma correta, os juízes determinam que se pague tudo, né? De forma, muitas vezes, cientificamente não comprovadas ou até de forma que piore a situação de saúde da pessoa. Isso causando prejuízo ao erário de forma muito grande, né? Ao contribuinte, no final das contas, que é quem paga a conta. Dr. Cleiton, o SUS, ele traz dignidade para as pessoas? Então, a dignidade, o que seria digno para uma pessoa? Poder escolher uma coisa básica, vamos começar. Poder escolher seu próprio profissional que vai atender, né? Poder escolher seu médico, poder escolher em qual local ele vai ser internado. É uma coisa que não existe, né? Hoje você vai marcar uma consulta no SUS e é determinado pelo computador, não sei por quem que vai ser o seu médico. E muitas vezes a gente vê com isso, consulta de corredor, que a gente fala dentro da classe médica, né? Consulta de corredor é aquela consulta de 1 minuto, que o paciente reclama, nem olhou na minha cara. E é isso que acontece mesmo. O que daria dignidade para o paciente? Por exemplo, uma coisa básica. Já existe uma rede de saúde importante, em Porto Velho, por exemplo, já para suprir toda a população. Se o SUS, por exemplo, credenciasse as próprias clínicas, os próprios consultórios, os próprios hospitais que já existem, para a pessoa procurar um médico de confiança dela. Hospitais particulares, o senhor fala, né? Hospitais particulares e o SUS Estado, pagando. O SUS pagando. Como com a tabela de SUS, ou tabela qualquer que seja estabelecida. Isso daria dignidade para a pessoa procurar o médico ou o profissional que ela sente maior confiança e não ser jogado, como a gente fala, na vala comum de um computador que decide quem que vai ser seu médico. Hoje você não tem direito de nada, né? De que é a responsabilidade do serviço público, do município, Estado, da União? Como é que funciona isso? Então, a lei estabeleceu que quem gere a saúde é o município. Claro que tem a participação do Estado e da União em porcentagem dos recursos para bancar essa saúde. Só que isso levou a uma situação muito ruim para os municípios. Você tem municípios hoje, pequenos, que têm o orçamento da saúde, né, o dinheiro que eles têm para gastar em saúde, não cobriria uma escala de médicos, por exemplo, para manter um plantão. Não consegue com o recurso que tem. E aí o que acontece? Esse toma lá da cá que a gente vê, essa podridão que a gente vê em Brasília,
dos prefeitos indo atrás de deputados, indo atrás de presidente da República, em troca de migalhas, para manter a sua saúde. São as emendas, né? Não só a emenda, a emenda seria algo legal disso, tá. Mas a podridão que tem por trás disso, você me dá um dinheiro que eu te dou um voto a favor de você continuar na presidência da República, apesar de saber que você não vale nada. Isso que é o que acontece. Mais ou menos por aí. Está vendo todos os dias na TV e parece que nada muda, a situação parece que é institucionalizada, né? Parece que um ministério pode ser trocado em troca de um voto de forma legal e ninguém fica envergonhado com isso mais. Cleiton, nós em São Paulo, o prefeito de São Paulo vem fazendo os mutirões da saúde, com tomografias, exames para a população, até o Corujão, tem um Corujão, né, da saúde que é feito à noite. E aqui em Porto Velho começou também, a semana passada, um mutirão para deficientes físicos. Esses mutirões, eles funcionam ou são medidas temporárias? O que o senhor acha? Claro que não é algo que resolve o problema da saúde pública definitivamente, mas resolve para aquela pessoa que está sendo resolvido o problema dela, pelo menos. Que já está há anos na fila, por exemplo. É necessário. Né? Nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha os mutirões, por exemplo, o mutirão de catarata, que se fizeram milhares de cirurgia e resolveu o problema daquelas pessoas que precisavam. Então, é necessário fazer? Claro que é necessário. Resolve o problema da saúde pública? Não resolve o problema da saúde pública. Resolve para aquelas pessoas especificamente. Mas nós vivemos um caos tão grande que, pelo menos, se conseguir uma migalha, fazer o mínimo, já tá ajudando, pelo menos. Nesse aspecto, é válido. Mas é uma forma inicial do que eu estava falando no começo da entrevista, né? De credenciamento universal das clínicas que queiram atender. É uma forma interessante de se começar a pensar dessa forma no SUS. Transferir o paciente, em vez do serviço do hospital público, especificamente, para a clínica privada, onde vai ser atendido como um paciente particular e sem ter que pagar nada. Então, nesse aspecto, eu acho que é interessante para as pessoas começarem a repensar o sistema. O fato é que o SUS, como está, não funciona. Não funciona, precisamos fazer alguma coisa nova. Nós já temos quase 30 anos de SUS, né, de 88 a Constituição. Então, não está funcionando, alguma coisa tem que ser revista. Verdade. Com relação aqui no Rondônia, nós temos 4 cursos de medicina, se eu não me engano. Há médicos suficientes no estado ou precisamos de mais médicos? Como é que está a categoria, já que o senhor foi líder do CREMERO, né, dos médicos aqui em Rondônia durante bastante tempo, ainda continua lá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é estabelecido a quantidade de médicos por habitante, nós estamos dentro da média. Então, não precisaria mais médicos. Precisamos de mais médicos para atender quem precisa. O problema do SUS hoje, um grande problema do SUS, claro, se a gente for falar de SUS, vai o dia inteiro. Vamos ficar o dia inteiro. Mas um grande problema de SUS, você determinar que a pessoa vai atender num município, num distrito, onde não tem nada, nenhum exame complementar, não tem nenhuma assistência àquele paciente ou assistência ao próprio atendimento do médico. Dificilmente você vai conseguir um profissional, por melhor que você pague, um profissional que vá satisfeito dessa forma, porque ele não vai ser resolutivo, ele não vai resolver o problema, ele não vai resolver as coisas que ele aprendeu na faculdade, essa é a realidade. Porque a saúde hoje não se faz mais só com estetoscópio, né, aquele aparelho de ver o coração, de ouvir o coração, não é mais só isso. Hoje a saúde depende de exames complementares, depende de inúmeros equipamentos, que se não existirem, não vai funcionar. Então a gente vê realmente situações até esdrúxulas, o que me valeu muito nesse período de conselho, em fiscalizações pelo interior do estado, a gente tem em alguns lugares tem hospitais enormes, sem nenhum paciente internado, porque não tem nada resolutivo naquilo lá. Quando tem equipamento não tem médico, quando tem médico não tem equipamento, não funciona. E aqui em Porto Velho, que é onde desagam todos os problemas, né, no Hospital João Paulo principalmente, onde não tem espaço físico sequer. As pessoas em situações caóticas ficam até já fui algumas vezes lá com o paciente internado na garagem. São coisas que você fala, meu Deus, por que está assim, né? Tanto dinheiro que nós pagamos de imposto deveria ter um sistema muito melhor, funcionando muito melhor. É falta de planejamento, né, no aspecto desse. Se constrói um hospital grande, tem municípios com hospitais enormes que não tem nenhum paciente internado. E Rondônia é um estado grande, com 55 municípios, tem a região dos ribeirinhos, enfim, tanta gente para ser atendido, não é fácil. Dr. Cleiton, qual que é o modelo de saúde pública no mundo, um país que nós poderíamos copiar como referência para tentar mudar a saúde no Brasil? Tem vários países que a saúde pública é orgulho da população. E quando é orgulho da população é porque funciona relativamente bem.
todos têm problemas, não temos dúvida. Nunca vai existir o modelo perfeito, exatamente porque os recursos são limitados. Mas o NHS inglês é um bom exemplo, né, o sistema de saúde inglês, em que existem protocolos a serem seguidos, esses protocolos são respeitados pela própria população. Eles sabem quando, recentemente teve até um caso de uma criança que o protocolo falava que não devia tratar, e nos Estados Unidos se propuseram a tratar, mas sabendo que não teria possibilidades. Deu repercussão mundial. O sistema alemão, que é bem interessante, que é mais ou menos como eu estava falando antes, que existem as clínicas privadas e o sistema paga para que as clínicas atendam a população. Tem o sistema canadense, que funciona mais ou menos como o SUS no Brasil, só que sem toda a corrupção e com uma centralização de pensamento. Eu acho que essa municipalização da saúde, por um lado é bom, porque vai ser investido dinheiro na ponta, só que por outro não há um planejamento sequer estratégico. Cada prefeito quer construir seu hospital maior que o outro, sem pensar que se aquilo lá vai ser útil ou não para a sua população. Então, ocorre no Brasil hoje que não tem planejamento. Então, são vários modelos a serem seguidos. Acho que pensar o que é melhor de cada um seria uma ideia interessante para o Brasil. E, claro, o Brasil tem seus méritos. Tem o sistema de saúde da família, né, o programa de saúde da família que foi estabelecido é algo notável, algo interessantíssimo, que deve ser incrementado. Só que a gente vê que cada vez fica pior. Eu até desafio os ouvintes se alguém sabe o nome do seu agente de saúde. Você passa nos postos de saúde aí perguntando quem que é seu agente de saúde, a maioria não sabe sequer o nome do seu agente. E no programa, na estratégia de saúde da família, o agente de saúde é quem está diariamente naquela comunidade, naquela rua, determinando se tem agravos à saúde, se o sistema de saneamento está... Tudo que ocorre naquela comunidade, ele deveria estar agindo de forma eficiente. O que acontece hoje é que menos de 30% dos municípios do Brasil são cobertos, e locais onde tem uma insalubridade enorme, né, a situação caótica de saneamento, sequer tem o sistema funcionando, né, de saúde. Bairros novos, em Porto Velho, por exemplo, Orgulho do Madeira, que é um bairro enorme, que é quase uma cidade, não tem sequer um posto de saúde lá para atendimento da população. Então, é uma situação realmente caótica, não temos dúvida disso. Mas algo tem que ser feito, algo tem que ser repensado, algo tem que ser replanejado. Por exemplo, também de Jaci-Paraná também, que faz parte do município, também não tem atendimento nenhum. Mas, doutor Cleiton, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra recebê-lo aqui no programa. Eu agradeço o convite, estamos à disposição. Bem, finalizando mais um quadro Cidadania, até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos.